boa noite, Deus te abençoe. Você já se posicionou em obediência a Deus e de repente pareceu que tudo conspirou contra você? Já se sentiu nessa situação? Pois bem, a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de pessoas que passaram por situações semelhantes. Exemplos de situações, de batalhas que pareciam perdidas, mas confiaram em Deus, se posicionaram firmes em fé e obediência a Deus, e Deus interveio, pelejou por eles e lhes deu grande vitória. É a respeito disso que eu quero falar com você nessa noite. E eu lhe convido a que você fique ligado conosco nessa live e vamos juntos participar de coração a coração. Isto é, de coração a coração. Eu sou o pastor Rubem e esta é a live de coração a coração que chega na primeira segunda-feira de cada mês aqui pela página do Facebook da Igreja Vida Plena Bagé. E para nós é uma alegria poder estar aqui novamente e que você esteja aí do outro lado acompanhando esta live. Esperamos que possamos ter um tempo de bênção, nós daqui e vocês do outro lado. Mas curta, compartilhe essa live com seus amigos, aproveite esses dias de tanta insegurança, de tanta necessidade, poder levar um pouco de fé e de esperança faz muito bem. Esta live pode chegar aos seus amigos numa hora certa e fazer uma grande diferença na vida deles. Assim que fique ligado, nós vamos começar com a primeira canção, com a primeira página musical de hoje. E é uma oração cantada que nós queremos declarar e esperamos que você também possa se unir a nós para cantar e dizer assim, ó. Somos um país que te necessita, somos um povo que clama por ti, uma nação que geme e espera, que nos abençoes aqui. Somos um país que te necessita, somos um povo que clama por ti, uma nação que geme e espera, que nos abençoes aqui, que nos abençoes aqui. Abençoa-nos, em ti confiamos, abençoa-nos, em ti esperamos, abençoa-nos, somos teu povo, que clama e implora por ti. Abençoa-nos, em ti confiamos, abençoa-nos, em ti esperamos, abençoa-nos, somos teu povo, que clama e implora por ti. Somos um país que te necessita, somos um povo que clama por ti, uma nação que geme e espera, que nos abençoes aqui. Diz comigo. Somos um país que te necessita, somos um povo que clama por ti, uma nação que geme e espera, que nos abençoes aqui. Pede para ele, diz comigo. Que nos abençoes aqui. Abençoa-nos, em ti confiamos, abençoa-nos, em ti esperamos, abençoa-nos, somos teu povo, que clama e implora por ti. Abençoa-nos, em ti confiamos, abençoa-nos, em ti esperamos, abençoa-nos, somos teu povo, que clama e implora por ti. Envia a chuva da tua bênção, Senhor, sara nossa terra,
abençoa-nos, somos teu povo. E faz seu povo clama, implora por ti. Abençoa-nos, em ti confiamos. Abençoa-nos, só em ti esperamos. Abençoa-nos, somos teu povo. Que clama, implora por ti. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje e desafiamos você, porque todo crente que realmente tem um compromisso com Deus e quer mudar a história da sua nação, ele tem compromisso com Deus e a oração. Então aqui estamos clamando e pedindo que Deus venha abençoar a nossa terra. Una-se a nós, chame mais alguém, porque a live recém está começando. E você também pode ser um instrumento de bênção compartilhando esta live com mais pessoas. Então daqui a pouco nós teremos mais canções, compartilharemos também um momento de oração de fé. Estaremos também compartilhando uma promessa bíblica para você estar aí meditando nesses dias, até o nosso próximo encontro. Enfim, temos alguns avisos importantes para deixar com vocês. E já vamos estar compartilhando uma palavra de Deus e aprendendo mais um pouco desse Deus que peleja por nós. Se você não está sentindo que Deus está intervindo na sua vida, nessa situação que você está vivendo, e parece que tudo está descambando, que tudo está dando errado, já nós estaremos conversando um pouco a respeito da palavra de Deus. Fique ligado, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. O rei Davi, o salmista, declarou que algumas pessoas confiam em carros, outros em cavalos, mas ele disse que nós podemos e devemos confiar no nome do Senhor. E há um cântico que nós cantamos aqui no Uruguai e no Brasil, aqui no Sul também, muitas vezes bem simples, e ele está baseado nesse salmo, onde Davi disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, no nome do Senhor, vamos confiar. E vamos tentar aqui cantar ele em espanhol e português, porque já que temos uruguaios e brasileiros aqui, vamos tentar cantar nos dois idiomas. E você aí que sabe, nos acompanha do outro lado. E você que não sabe, aprende, porque é bem fácil. E também um cântico alegre, declaração de fé nessa noite de um Deus que peleja por nós. Nós não estamos confiando em nossa capacidade, em nosso exército, como o rei Davi disse, mas confiamos no Deus Criador dos céus e da terra. Confiar en carros, otros en caballos, pero yo en el Señor voy a confiar. Portugués, uns confiam en carros y otros en caballos, mas no nome do Senhor eu vou confiar. Eu vou confiar, eu vou confiar. Só no nome do Senhor eu vou confiar. En español, yo voy a confiar, sí, yo voy a confiar. En el nombre del Señor yo voy a confiar. E a segunda parte diz: daqui contra mim se levante guerra, no nome do Senhor eu vou confiar. En español decimos: aunque contra mí se levante guerra, en el nombre del Señor yo voy a confiar. En español decimos: yo voy a confiar. Yo voy a confiar en el nombre del Señor. Yo voy a confiar. Yo voy a confiar, sí. Yo voy a confiar en el nombre del Señor. Voy a confiar. Dice ahí mi hermano: eu vou confiar, eu vou confiar. Só no nome do Senhor eu vou confiar. Declara: eu vou confiar,
confiar. Só no nome do Senhor eu vou confiar. Só no nome do Senhor eu vou confiar. Só no nome do Senhor eu vou confiar. Amém. Que possamos confiar nesse Deus que cuida de nós, que guarda nossas vidas, que está conosco em todos os momentos, até mesmo naqueles que parecem difíceis, aqueles momentos que parecem escuros, aqueles momentos que parecem adversos em nossa vida. A palavra de Deus nos fala que houve uma história muito interessante na Bíblia que eu gostaria de trazer aqui hoje para todos nós, e ela nos fala justamente a respeito desse Deus que peleja por nós. Há muitos casos na Bíblia, muitas histórias que poderíamos trazer aqui dentro desse mesmo assunto, mas nós temos que nos ater ao tempo e não podemos nos estender muito. Então queríamos falar a respeito de uma cidade que sofreu ataques, sofreu investida por parte de inimigos, teve suas muralhas, suas portas queimadas, destruídas, e essa cidade ficou vulnerável, essa cidade ficou em ruínas, desprotegida, essa cidade era saqueada por inimigos, as pessoas eram humilhadas e elas estavam empobrecidas a causa dessa situação, e essa era a cidade de Jerusalém. A Bíblia nos fala aqui no livro de Esdras que por 100 anos, e Neemias também comenta isso, em torno de 100 anos, Jerusalém esteve assim, destruída, dominada por adversários, por vizinhos, inimigos que invadiam, entravam quando queriam, pegavam suas colheitas, pegavam seus filhos, né, abusavam de suas mulheres e por aí vai. E eles continuavam a viver por 100 anos, empobrecidos, em insegurança e em miséria. Veja que situação triste, que situação lamentável. A Bíblia também relata aqui que houve um homem, um sacerdote chamado Esdras, que inclusive ele tem um livro aqui na Bíblia anterior ao de Neemias, e este sacerdote, ele tentou promover uma restauração da cidade, tentou levantar a cidade novamente e reerguê-la das ruínas, não só das ruínas materiais, mas também das ruínas morais e emocionais que se encontravam as pessoas, porque as pessoas estavam enfraquecidas, empobrecidas e vulneráveis a todo tipo de flagelos. E a Bíblia relata aqui que Esdras tentou promover essa restauração da cidade, mas ele foi boicotado, entre outros, por Sanbalat e Tobias, que eram uns figuretes lá, uns príncipes que moravam por ali por perto e que conviviam próximos ao povo de Israel, mas que tiravam vantagem dessa situação de fragilidade do povo de Jerusalém. Ou seja, eles se aproveitavam da situação. Por isso não lhes era conveniente que Esdras viesse a trazer restauração daquele povo e levantasse a autoestima daquelas pessoas, fazendo com que aquela cidade se tornasse forte, próspera, abençoada e as pessoas felizes e seguras. Foi assim que eles então, depois de algumas artimanhas, conseguiram parar a tentativa de restauração de Jerusalém. Ou seja, a reforma que estava nos planos do sacerdote Esdras foi boicotada, foi parada por estes homens. Mas como a Bíblia relata, sempre tem algumas pessoas que não se dão por vencidas. São os resilientes, e Deus gosta de pessoas resilientes. Aí outro tema bom, né, David, para a gente poder tratar outro dia, em outra live aqui, resiliência, né? Quantas pessoas que já desistem na primeira pancada, né? Na primeira queda. Estávamos comentando aqui, fora de transmissão, antes de iniciarmos a live, lembrando o famoso filme de Rocky Balboa, né? E como apanhava o pobre Rocky, né? Mas lá no finzinho, ele não se dava por vencido, e ele conseguia um soco ali surpreendente, milagroso, e derrubava o seu adversário. Quantas vitórias foram conseguidas pela resiliência das pessoas, pela não desistência diante dos obstáculos e das dificuldades. E muito mais quando nós temos fé em Deus. Não podemos
nos render, nós não podemos desistir, nós não podemos jogar a toalha facilmente, porque afinal de contas nós temos o Deus que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que é Criador dos céus e da terra, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, aquele que tem a última palavra. Quantos homens já existiram ao longo da história se atribuindo um poder divino e dizendo que iriam, por exemplo, extinguir a Bíblia da face da terra, iriam eliminar a Bíblia, né? E há um caso específico na França, onde um grande homem, quanto a poder financeiro e tal, né, ele tinha um palácio lá, e esse homem dizia que ele ia ter o prazer de ver a Bíblia extinguida do planeta. Pois bem, esse homem morreu, passou-se o tempo, e a Sociedade Bíblica comprou o seu castelo, e hoje nesse castelo se fabricam Bíblias. Isso é só um pequeno exemplo para você ver o grande que é o nosso Deus. E Deus peleja em favor daquele que nele confia, que nele espera. Pois bem, pessoas oraram, pessoas confiaram em Deus e não se deram por vencidas. A Bíblia diz que essas pessoas estavam aflitas pela situação do povo. Acho que ninguém em sã consciência gosta de viver mal, se bem que tem uns, às vezes, que parece que gostam de viver mal, né? Mas aquelas pessoas não se deram por vencidas e elas começaram a clamar a Deus, começaram a orar, né? E assim foi que chegou notícia a Neemias, um homem que estava servindo em outro país, estava servindo como copeiro do rei Artaxerxes, e Neemias era um homem de confiança do rei, e ele soube da situação do povo, diz aqui Neemias capítulo 1, que ele soube da situação que se encontrava Jerusalém, a sua cidade amada, a sua cidade natal, de como se encontravam as pessoas daquele lugar, né? E a Bíblia diz aqui no capítulo 1 que quando ele soube, nos primeiros versículos aqui, se você tem Bíblia aí, pode ir acompanhando e ver que o que estamos falando é Bíblia, aqui falamos Bíblia, e diz que quando ele soube a situação em que seus irmãos se encontravam, ele chorou, ele pranteou, ele se sentou a chorar, a lamentar, e não ficou só chorando, porque tem gente que vive a metade da vida chorando, lamentando, e a outra metade se desculpando, né? Mas Neemias diz que ele teve um tempo ali de dor, de sofrimento, mas também se colocou em oração e jejum. E veja que interessante, enquanto haviam pessoas lá em Jerusalém que oravam pela restauração e não se davam por vencido, Deus também estava trabalhando, porque Deus também se doía pela situação daquele povo. E assim foi que o coração de Neemias, quando soube as notícias em que estava o povo, foi tocado. E ele se quebrantou, chorou muito, mas também elevou a Deus oração. Levou a Deus oração, fez jejum em favor do povo, e pediu a Deus para que houvesse essa oportunidade de restaurar a cidade. Só que, no início, como todos, nós muitas vezes pedimos que Deus venha, intervenha, faça aquilo que nós precisamos ou desejamos ou gostaríamos de ver, mas muitas vezes a segunda parte nós não queremos, que é o nosso envolvimento. Mas Neemias esteve disposto a se envolver. Neemias, quando soube da situação, ele pensou para si que não poderia se omitir, não poderia ficar alheio a essa situação. Ele estava bem, ele estava cômodo, né? Materialmente olhando, politicamente observando, onde ele estava tranquilo com ele. Ele podia dizer, o problema das pessoas do meu povo lá, né? Talvez eles estavam pagando algum pecado, enfim. Mas a Bíblia diz que não, que ele se doeu, ele orou e pediu uma oportunidade para falar com o rei. E a Bíblia diz que ele não somente se doeu pela situação, não somente chorou, não somente jejuou, mas também diz que ele pediu bênção, favor perante o rei. E assim ele foi perante o rei e conseguiu a bênção do rei para poder ir autorizado pelo rei até Jerusalém e poder realizar a obra de restauração. E não apenas isso, Deus fez com que o rei não apenas o abençoasse, lhe autorizando a ir, mas lhe proveu todos os recursos que Neemias precisava. E ele foi cumprir a missão. Só que chegando lá, ele disse que viu a cidade nas condições em que estava, capítulo 2, e ele disse, vejam a miséria que estamos, capítulo 2, verso 17 de Neemias,
Vejam vocês a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Mas venham, reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Opróbrio quer dizer vergonha, humilhação. Quando alguém está em opróbrio, quando alguém vira chacota, vira piada, em espanhol decimos, es un chiste en la boca de otros, ¿no? Lo agarran para chiste, fazem piada, vira zombaria, é motivo de zombaria. Assim era o povo que morava em Jerusalém naqueles dias por causa da situação em que se encontravam. Mas Neemias disse algo tremendo aqui que eu não poderia deixar de ler para nós, porque Neemias, ao declarar estas palavras, Neemias estava invocando Deus, estava trazendo, chamando a presença de Deus para aquela situação, para que Deus intervisse, lhes abençoasse, pelejasse por eles, ajudasse a vencer todas as adversidades, dificuldades e inimigos, porque novamente os Sanbalat e o Tobias, que conseguiram parar o projeto de restauração de Esdras, agora vieram contra Neemias. Mas veja só o verso 20, capítulo 2, 20. Neemias responde e diz: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. E aqueles opositores, Neemias foi duro. E Neemias disse: vocês não têm parte, vocês não têm lugar, vocês não terão memória em Jerusalém. Neemias ali declarou uma sentença também para aqueles adversários daquele projeto de Deus que era o bem de Jerusalém. Amados, isso aqui nos fala muito. A Bíblia diz que por 100 anos a cidade esteve com suas muralhas destruídas, e eu comecei hoje falando a respeito disso. É praticamente um século, né? As pessoas vivendo na miséria, vivendo mal, sendo saqueadas, tendo que suportar suborno, corrupção, né? De todo que era tipo para poder sobreviver. Mas agora Deus traz novamente, em resposta às orações do povo, um homem chamado Neemias. E este homem não se rendeu diante das ameaças de Sanbalat e Tobias. Eles conspiraram contra novamente, né? E enviaram ameaças, fizeram insinuações caluniosas, mas ele continua adiante. E a Bíblia nos diz aqui que ele enfrentou não somente intimidação, não somente ameaças, mas subornaram falsas testemunhas. Veja bem como não é coisa de hoje essa questão de pagar falsas testemunhas, né? É uma coisa antiga que o ser humano caído, o ser humano sem Deus, continua a repetir em seu agir pecaminoso e rebelde, né? E eles então subornaram falsas testemunhas, tentando intimidar a Neemias e os que com ele estavam trabalhando para que ele parassem aquele projeto, parassem aquela obra e a cidade continuasse mal, porque aí eles estariam tirando vantagem daquela situação. A Bíblia diz que Neemias não se deixou intimidar e seguiu trabalhando e seguiu oferecendo resistência aos adversários de Jerusalém. A história continua e diz que, não satisfeitos, eles chegaram a subornar falsos profetas, pessoas que em nome de Deus vieram com mensagens enganosas, mentirosas, para fazer Neemias cair em desobediência e contradição e perder a bênção de Deus e o favor do rei. Mas Neemias ficou firme e não se omitiu, não se escondeu, mas resistiu e seguiu trabalhando. E Deus pelejou por ele, como ele mesmo invocar aqui no capítulo 2, verso 20, que o Deus dos céus estaria conosco. Ele disse: estará conosco e nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. E assim foi o que ele fez. Gente, por 100 anos, Jerusalém esteve destruída. Em 50 dias de trabalho, preste muita atenção, 100 anos, um século, e em 50 dias de trabalho, eles conseguiram reerguer os muros de Jerusalém. 52 dias, para ser mais exatos, como dizem, foram erguidos os muros, porque o povo, né, começou a sentir firmeza e segurança naquele líder que Deus levantara. Um homem de coragem, um homem de fibra, um homem que não retrocedeu, um homem que não cedeu terreno ao inimigo, porque confiou em Deus, conclamou Deus,
e toda hora estava invocando o nome de Deus e a bênção de Deus e o favor de Deus, e Deus honrou. E hoje Neemias, não só por nós, mas em muitos lugares ainda é lembrado e será lembrado como um grande líder. Por quê? Porque ele confiou no Deus que peleja por nós. Como outros grandes homens, como Davi mesmo, que em seus salmos tantas vezes cantou e escreveu, registrando experiências de vida, onde parecia perdido, mas Deus lhe deu livramento. Tem tantas histórias na Bíblia que poderíamos trazer aqui, histórias do povo de Israel, onde confiaram em Deus desde a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, pareciam perdidos, o mar na frente, o exército furioso do faraó atrás, mas eles confiaram em Deus e Deus lhes deu vitória. É muito importante que nessa noite você também ponha sua confiança em Deus. Talvez você olhe para o redor e parece que tudo está perdido, parece que está dando tudo errado, justo agora que você está disposto a obedecer a Deus, mas eu quero lhe dizer, não tema, não se atemorize, ponha sua fé e confiança em Deus como Neemias e estas pessoas que acreditaram na mensagem de Neemias fizeram, e vamos nos levantar, porque o Brasil que nós queremos, o Uruguai que nós outros queremos e que todos os uruguaios querem e os brasileiros querem, depende de nós. Deus está do nosso lado. Deus está de nossa parte. E se Deus é por nós, como disse Paulo aos Romanos, quem será contra nós? Nós temos que confiar nesse Deus. Nós temos que acreditar que Deus está conosco. Não chegamos até aqui para retroceder. Não chegamos até aqui para agora abrir mão para o inimigo e deixar que ele volte a dominar, reinar, governar, a explorar, a corromper, a saquear. Não, está na hora de que nós, como povo de Deus, nos posicionemos. Neemias abriu mão da sua comodidade em prol de um projeto maior. E você, está disposto? Eu quero cantar um louvor e já nós vamos seguir conversando mais um pouquinho, vamos estar também orando com você por algumas necessidades. E que tem a ver um pouco com a nossa vida, né? E eu não cheguei até aqui para retroceder, eu acredito nos sonhos de Deus e estou na luta, estou no processo e eu lhe animo a que você também confie nesse Deus que peleja por nós. Vamos cantar e vamos declarar assim, ó. Passei o grande deserto para me render. Enfrentei dificuldades para retroceder. Não passei tantas provações para desistir. Se cheguei aqui, vou prosseguir. Passei o grande deserto para me render. Enfrentei dificuldades para retroceder. Não passei tantas provações para desistir. Se cheguei aqui, vou prosseguir. Eu batalharei, eu conquistarei, eu alcançarei o que Deus sonhou pra mim. Eu batalharei, eu conquistarei, eu alcançarei o que Deus sonhou pra mim. Eu te convido a declarar mais uma vez: não passei o grande deserto para me render. Enfrentei dificuldades para retroceder. Não passei tantas provações para desistir. Se
cheguei aqui, vou prosseguir. Eu batalharei, eu conquistarei, eu alcançarei o que Deus sonhou pra mim. Eu batalharei, eu conquistarei, eu alcançarei o que Deus sonhou pra mim. O que Deus sonhou pra mim. O que Deus sonhou pra mim. É isso aí. É isso que você precisa fazer. Ter essa atitude de fé e estar disposto a se envolver e se comprometer com a causa de Deus na terra. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus espera por nós. O Senhor Jesus mesmo disse que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora, se você não faz a sua parte, não adianta dizer que estamos esperando que Deus faça a dele. Nós temos que fazer a nossa parte e agir em fé e obediência à palavra de Deus, porque Deus já nos deixou sua palavra, já nos deu exemplo, já nos enviou os profetas, já nos enviou Jesus, e agora espera que você e eu nos posicionemos para que o Brasil que nós queremos possa acontecer, para que o Uruguai que vocês desejam, também pueda acontecer. Mas antes de nós orarmos nesta noite, eu preciso lembrar a você que Deus peleja por nós, mas é preciso a nossa participação, é preciso o nosso envolvimento. E quando a gente fala disso, eu não posso deixar de lembrar que há uma história da Bíblia que eu quero rapidamente também trazer aqui nesta noite, já que agora estamos tendo só uma live por mês, né? Então eu vou deixar bastante reflexão para você aí durante todo esse tempo. E a respeito da rainha Esther, né? E esse outro caso importante, Neemias se posicionou e Esther também precisou se posicionar. Esther era uma menina judia que virou rainha também nesse reino estrangeiro, né? E em determinado momento alguém que não gostava dos judeus tramou contra eles, né? E orquestrou todo um esquema político, né? Parece coincidência, mas não é. Todo um esquema político foi orquestrado para tentar eliminar, né, o povo de Deus, para tentar então aniquilar o povo de Deus dali, daquele lugar. E assim foi que seu tio Mardoqueu se posicionou como homem sábio e chamou a atenção da rainha, pois ela estava quieta no palácio, cômoda no palácio, né, achando talvez que ela não seria atingida por esse decreto, por essa artimanha política que estava sendo tramada por Amã. Mas quando chega aqui no capítulo 4 de Esther, no verso 12 ao 14, nós vemos que Mardoqueu, então, tem um encontro com Esther e mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Veja que interessante reflexão, porque ela serve para nós também. Ou você não quer ver Deus pelejando por você, agindo e trazendo vitória na sua vida? Veja só. Disse Mardoqueu a Esther: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Veja que interessante. E essa reflexão precisamos trazer para os dias de hoje, porque muitas vezes queremos ver Deus mudando situações. Muitas vezes nós queremos ver Deus mudando questão de família, questão de cidade, questão de nação. Mas nós achamos que é só orar. Mas Jesus nos ensinou a praticar a oração. E orar não é só falar. Oração é falar com Deus e também se mover, ter ação, né? E foi o que Deus também cobrou aqui de Esther. Você precisa se posicionar. Não adianta você só estar orando com pena do que o povo pode vir a sofrer, mas não fazer a sua parte. E nesta noite Deus me coloca aqui e te colocou aí do outro lado para você ouvir este recado.
você precisa se posicionar, porque não vá pensar você que porque está cômodo para você, nada vai acontecer. Pois a Bíblia diz que nós temos que orar e trabalhar pela paz da cidade. Pois se a cidade ou a nação estiver em paz, nós também teremos paz. Agora, se nós não fazemos a nossa parte, não adianta esperar que Deus venha, intervenha e nos dê livramento. Disse Mardoqueu: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eu não sei que posição ocupa você, amigo, amiga que está assistindo a live aí do outro lado, mas a todos Deus nos chama a participar. Deus peleja por nós, mas Ele também peleja a nosso favor. Ele vai estar conosco, Ele não vai ir na luta sozinho lá, sem nós ficarmos embaixo do paraíso, tomando chimarrão, né? Bem tranquilo, bem cômodo. Né? Eu vou lá, peleja por mim. Não, eu tenho que ir à batalha, eu tenho que fazer a minha parte. Se você não levanta todo dia e não vai trabalhar, os recursos não vão vir, você tem que se mover. E Deus provê os recursos, e Deus abençoa o trabalho de suas mãos para que você prospere e tenha suprimento daquilo que você precisa. Então, espero que você entenda esta noite que Deus é o Deus que peleja por aqueles que nele confiam, mas isso não nos exime da nossa participação, não nos exime do nosso envolvimento. E eu quero orar com você. Se você crê, você precisa se posicionar, seja por uma cura, seja por uma porta aberta, seja pela mudança do seu lar, seja pela mudança do seu bairro, sua cidade ou até mesmo da nação, né? Nós precisamos nos posicionar. E Deus espera ver nossa posição. Se nos posicionarmos firmes em fé e obediência, certamente Deus vai intervir em favor daqueles que nele confiam. E quando Deus intervém, não é para dar um tapinha nas costas e dizer, poxa, que pena que eu tenho da tua situação. Não, quando Deus intervém é para mudar o quadro e trazer vitória. Por isso, se você deseja a vitória em Deus, fique ligado, porque nós já vamos orar. Eu quero lhe convidar nesta noite para que você venha então fazer esta oração de fé conosco. Venha colocar sua confiança em Deus. Se disponha a fazer a sua parte. Deus não pode confiar por você. Eu não posso crer por você, mas nós podemos crer juntos. Jesus disse que se 2 ou 3, tendo pedissem algo aqui na terra, será confirmado lá no céu. E eu acredito nisso. Por isso, una-se a mim e vamos juntos clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós oramos e te pedimos em favor de cada um dos nossos amigos, ouvintes, assistentes desta live, que estão precisando da tua intervenção nas suas vidas. Eles estão precisando talvez de um milagre, de uma vitória, eu não sei, mas o Senhor sabe e conhece. E nesta hora eu creio que seu ouvido está inclinado, está atento à oração desse homem, dessa mulher, desse filho que te busca com um coração sincero. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita a ninguém que lhe busca com fé sincera e disposto a crer e obedecer. Pai, olha para estes corações que estão agora dispostos, dizendo, Senhor, aqui estou, eis-me aqui, faça a sua vontade em mim. Eu quero me envolver, eu quero ser parte da mudança. Eu não quero ficar apenas olhando o mal tomar conta, mas eu quero me posicionar, como Neemias se posicionou e é lembrado hoje como um grande herói da história, como Esther se posicionou e viram teus grandes milagres, a tua intervenção poderosa e a mão poderosa do Senhor abençoando o seu agir, seu movimento, abençoando o seu trabalho, suas decisões, seus passos, suas ações. Pai, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que a bênção do Senhor alcance a cada um daqueles que ora comigo, crendo pela sua intervenção. Desde já lhe agradecemos, porque cremos que o Senhor é um Deus de vitória. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu creio que Deus peleja por nós. E se você acreditar, faça a sua parte, pois Deus, com certeza, a dele Ele fará. Então, quero deixar uma promessa para você refletindo, e a promessa, vamos tomar aqui a mesma palavra de Neemias que ele declarou no capítulo 2, verso 20.
lembre dessa promessa. Se possível for, escreva essa promessa, coloque no espelho do quarto, no espelho do banheiro, na geladeira, onde for. Repita essas palavras até que elas se tornem parte de você. Creia que Deus peleja em favor daquele que nele espera. Deus intervém, Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E o melhor de Deus ainda está para acontecer. Não desista. Tem gente que talvez levou um baque e agora está pensando em jogar a toalha e desistir. Eu estou aqui hoje para te dizer, não desista. Deus tem coisas grandiosas para nós. E Neemias disse assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Repita aí, diga em voz alta até que se torne parte de você. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias, capítulo 2, verso 20. Esta promessa preciosa eu quero deixar para você, para que você se apegue a essa palavra, declare e confesse a palavra e veja Deus intervindo, porque em breve nós veremos o grande agir de Deus e você será parte disso, e você terá um testemunho, uma história de vida maravilhosa para contar e poder testemunhar da fidelidade deste grande Deus. Atenção então para a nossa agenda da semana. Nós continuamos com nossos cultos às quartas e sábados, 20 horas. Lembrando que as demais segundas-feiras do mês nós temos estudo bíblico na igreja, grupo de estudo bíblico aberto a todo o público. Todo aquele que quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida pode nos acompanhar presencialmente em nossas reuniões aqui na rua Coronel José Otávio 291, esquina com a Gomes Carneiro, no centro de Bagé. Então, lembre-se, a primeira segunda-feira de cada mês é dedicada à live de coração a coração, e as demais nós temos o estudo bíblico presencial em nossa igreja. E nossas reuniões públicas continuam sendo quartas e sábados. Você e sua família são nossos convidados. Venham participar, será motivo de grande alegria. Nesta próxima sexta-feira, 19h30, meia hora antes dos horários habituais de nossas reuniões, nós teremos o terceiro e último clamor por Bagé de 2022. Nós realizamos com a Ordem de Ministros Evangélicos de Bagé, a OMEB, 3 clamores por ano, e nós estaremos realizando então o terceiro e último clamor do ano, e será aqui na Igreja Vida Plena, nesse endereço que eu acabo de mencionar, ou você só entra aqui na página do Facebook da igreja e você pode ter maiores informações. Convidamos você que mora em Bagé e nas proximidades, que venha, 19h30, sexta-feira, dia 7, vamos estar clamando a Deus por Bagé, pelo Rio Grande, pelo Brasil, para que Deus esteja abençoando esta terra e esta nação, porque o Brasil que queremos só depende de nós. Lembramos também do nosso canal no YouTube de Coração a Coração. Não temos mais live toda segunda-feira, mas você pode estar acessando as mensagens que estão sendo compartilhadas ali. Já tem uma boa quantidade de mensagens breves, né, para você ser abençoado e compartilhar e abençoar também outras vidas. Inscreva-se, deixe ali seu like, deixe seu joinha, compartilhe com outras pessoas e ajude-nos a alcançar mais pessoas. Lembre-se também de acompanhar a página aqui do Facebook da Igreja Vida Plena, o Instagram, e ficar por dentro de todas as atividades da igreja. Nós já estamos encerrando a nossa live e, como sempre, nós vamos nos despedir cantando, mas eu preciso lembrar a você que o Deus que peleja por nós e nos dá vitória, Ele precisa da sua participação. O presidente também precisa do seu apoio. Estejamos em oração, mas também estejamos nos mobilizando, porque a batalha não está perdida. O mal nunca triunfará sobre o bem. Confie em Deus e vamos em frente, porque grandes coisas tem o Senhor por nós. Paulinha, agradecemos aí a todos os irmãos e amigos que estiveram participando. Olha só, aqui de Bagé, Deus abençoe todos os irmãos e amigos que estiveram conosco até aqui na live de Coração a Coração, ali em Jaguarão, Aceguá, Pelotas, lá no Rio de Janeiro, em Maricá, São Gonçalo e Itaboraí. Todos vocês sejam abençoados da parte de Deus. No Uruguai, Montevideo, Maldonado, Punta del Este, Deus também les bendiga. E voltando aqui também para Brusque, a
sede da Igreja Vida Plena. Deus também esteja abençoando o povo brusquense, o povo catarinense, que também acompanha a live de coração a coração. Que Deus abençoe a todos. Será até a próxima primeira segunda-feira de novembro, onde estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, com mais uma live de coração a coração. Nós vamos nos despedir nesta noite cantando um louvor que a gente carrega no peito com muita fé, com muita convicção. E eu espero que você também venha ser contagiado por essa fé e possa crer na palavra de Deus, que diz que mesmo que a escuridão cubra a terra, sobre os filhos de Deus, sobre o povo de Deus, será vista a glória do Senhor. Eu creio nisso, por isso eu posso dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. Da promessa, dizem que não vai dar, e que nada novo acontece, que não há o que esperar. Mas eu continuo confiando, minha hora vai chegar. Mesmo que outros não acreditem, nele vou confiar. Eu espero firme em sua palavra, sei que não vai falhar. Eu continuo confiando, minha hora vai chegar. E a tua também, se você crer. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu espero firme na palavra que Ele vai cumprir. O melhor de Deus ainda está por vir. Se o melhor de Deus ainda está por vir, eu espero firme na palavra que Ele vai cumprir. Muitos desistiram da promessa, dizem que não vai dar, e que nada novo acontece, que não há que esperar. Mas eu continuo confiando, minha hora vai chegar. E a tua também, se você crer. Mesmo que outros não acreditem, nele vou confiar. Eu espero firme em sua palavra, sei que não vai falhar. Eu espero firme confiando, minha hora vai chegar. O melhor de Deus ainda está por vir. Se o melhor de Deus ainda está por vir, eu espero firme na palavra que Ele vai cumprir. Se você crer nisso aí, o melhor de Deus ainda está por vir. Se o melhor de Deus ainda está por vir, eu espero firme na palavra que Ele vai cumprir. Eu espero firme na palavra que Ele vai cumprir. Eu espero firme na palavra. Por quê? Porque Ele vai cumprir. Deus te abençoe. Será até a próxima, em nome de Jesus.